Fala galera, chegando mais um dia aqui pra gente trocar uma ideia, pra gente conversar. E hoje é bem bacana, o assunto de hoje é bem importante e eu acho que vai mudar aqui a forma como muitas pessoas pensam. Aí você me pergunta, por que vai mudar a forma como eu penso? Porque a partir do momento que você vai desenvolvendo, a partir do momento que você vai gerando valor para si, agregando valor para si, você vai mudando de pensamento. Você vai mudando a forma como você vê o mundo. Você vai mudando a forma como você trata as pessoas. Você vai mudando a forma como você se comporta. A forma como você se comporta hoje não é a mesma forma como você se comportava há 10 anos atrás. Se for, você está regredindo. Você está voltando no tempo. E não é estranho e não é também incomum você ver pessoas com a mesma forma de comportamento. Você encontra pessoas que você conviveu há 10 anos, as pessoas chegam com as mesmas conversas, as pessoas chegam com os mesmos trejeitos, as pessoas chegam com tudo igual, ou seja, essa pessoa parou no tempo. Ela pode ter aprendido uma profissão nova, ela pode ter feito uma viagem para outro lugar, mas aquela essência ela não conseguiu diferenciar, ela não conseguiu colocar pontos diferentes naquilo. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, porque a gente tem aquela ideia generalizada, ou quase que generalizada, isso é um comportamento meio que comum, que é difundido aqui entre as pessoas. Elas dizem o quê? Trabalhar, essa é a principal conversa, que eles falam, trabalhar com gente é a pior coisa. Ou eu prefiro animal, eu prefiro bicho, eu prefiro cachorro a gente. Então essas são as retóricas, essas são as conversas das pessoas que a gente observa por aí. E aí é interessante e isso chama bastante atenção, porque quando isso sai da boca da pessoa, o que vem à minha mente? Na minha mente vem assim, ó: eu não gosto daquilo que é mais importante para Deus. Eu não gosto daquilo que é mais importante para o Criador. Eu não gosto da principal criatura do Criador. E aí, quando você pega um livro desse para poder ler, e aí tem lá escrito, né? Amais uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, ele pegou todos aqueles mandamentos, resumiu em um, e aí deixou para você. Aí você pega e solta essa pérola. Ah, eu não gosto de... Tudo bem, você não é obrigado a gostar, mas você é obrigado a amar. Marco, eu não entendi. Qual a diferença de gostar e amar? Gostar é ter coisas em compatibilidade. Gostar é ser compatível. Vou dar um exemplo para você. Fulano gosta de futebol, também gosto. Então a gente tem algo em comum. Fulano gosta de cachorro, eu também gosto. Algo em comum. Fulano gosta de cavalo, eu também gosto. Algo em comum. E aí, à medida que você vai tendo mais coisas em comum, você vai se aproximando e você vai gostando mais dessa pessoa. Ou seja, é meio que um rapport. Gostar é ter algo incompatível. Gostar é ter motivos para estar junto. Isso é gostar. E amar é diferente. Amar é servir. Ou seja, você não é obrigado a ter compatibilidade com as pessoas, você é obrigado a servir elas. Amar e gostar são coisas diferentes e você não é obrigado a gostar, mas amar você é obrigado. É isso que foi deixado para nós. E talvez esse seja o momento mais importante daqui de todo esse vídeo, porque se você aplicar isso na sua vida, as coisas vão começar a mudar.
E aí você vai começar a transformar a forma como você vê as pessoas. A maioria dos problemas do relacionamento, seja homem ou mulher, ou seja de amizade, é que as pessoas elas estão sempre em conflito, elas sempre estão em choque. E quando elas estão em choque, elas não querem arregar de nenhuma forma, ninguém quer sair perdendo. E relacionamentos vai existir aquela parte onde você vai ter que se doar, onde você vai ter que perder algo e você vai ganhar lá na frente. Isso é como se fosse um alto e baixo. Dentro de um negócio, estou falando agora de comércio, dentro de um negócio, você vai ter que sempre, em algum momento, você vai ter que perder. Em algum momento da sua vida, você não vai empatar o lucro com a despesa. Em algum momento aquelas contas não vão bater e você vai ter que colocar no seu bolso. Em algum momento vai acontecer isso. Só que dentro de um comércio, você vai precisar que dentro de uma linha, você vai ver que aqui vai ser mais difícil, mais difícil, mais difícil. À medida como você vai passando o tempo, as coisas vão melhorando ou tendem a melhorar, porque você precisa também mudar e você precisa aprender e aplicar dentro do seu comércio. E aí isso vai melhorar e com o tempo também. O comércio ele precisa de um tempo. Isso eu estou falando de uma forma antiga, certo? Isso aqui é uma forma de se trabalhar daquela forma antiga. Hoje com a internet é totalmente diferente. Hoje você pode montar um negócio sem produto e você faz venda online sem estoque. Então, existe essa possibilidade também, mas falando de comércio antigo, a gente precisa de paciência, a gente precisa de novas experiências, a gente precisa de mudar aquilo que não está dando certo, de ter novas ideias, de aprender, a gente precisa de tudo isso. E dentro de um relacionamento é bem parecido. A gente não só ganha, a gente se doa bastante, a gente aprende bastante, a gente muda, na verdade a gente se adapta àquela pessoa. Vamos iniciar agora aqui o nosso Provérbios. Eu acho que com essa pequena explicação dá para poder ter uma noção de como a gente deve se comportar e como a gente deve se doar e entender a diferença de gostar e amar e de servir. A gente precisa fazer bastante servir. Aqui a gente está vou utilizar aqui a Bíblia Física. A gente vai na Provérbios 8, a gente já está na aula 8 aí, sobre Provérbios, e aqui a gente inicia o nosso capítulo, a frase que tem escrito aqui é a excelência da sabedoria. Começou a chover aqui, a gente está hoje, agora já são, eu estou sem horário, mas deve ser mais ou menos aí umas 5 horas da manhã, chovendo bastante. A gente vai dar início aqui, ó. Não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz. Ele faz uma pergunta. No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas da entrada da cidade, a entrada das portas está gritando. A vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige. Aos filhos dos homens, entendei, ó simples, a prudência. E vós, mestres, entender a sabedoria. Michael, o que foi que esse cara falou aí que eu não entendi nada? Ele está sendo simples aqui em dizer que a sabedoria está em todos os lugares. Onde você olha, você encontra sabedoria, na forma como você se porta, seja na porta de uma cidade, que na época as cidades eram fechadas e lá tinha as portas. Na porta de uma cidade, ou se você estiver na vereda ou na floresta, enfim, em todos os locais você vai encontrar com a sabedoria. É interessante que, por mais que em todos os locais você consiga encontrar a sabedoria, mas você consegue, não está dizendo que você vai encontrar, porque para você
Encontrar, você precisa querer encontrar, você precisa procurar, você precisa descobrir. A sabedoria, ela é descoberta. Aqui no próprio Provérbios, ele fala sobre a glória de Deus está em cobrir as coisas e a glória do homem está em descobri-las. Ou seja, a gente precisa descobrir a sabedoria, a gente precisa querer. Você descobre a partir, falando em relação à sabedoria, você descobre a partir do momento que você tem interesse, você se doa para poder descobrir. Essa é a grande sacada disso aqui. Se as pessoas não procurarem, se as pessoas não ansiarem pela sabedoria, muitas coisas passam batida. E é interessante quando você anseia, quando você procura, as coisas parecem que ficam mais claras. Não é que parece mais clara, ela está sempre lá, claro. Mas uma coisa é você tá querendo encontrar, outra coisa é você não tá querendo encontrar. Quando você busca mesmo encontrar, existe lá aquele ditado que diz: quem procura acha. Quando você de fato procura, você vai encontrar. Quando você tem persistência, você vai encontrar. E aqui é a mesma coisa da sabedoria, o que ele está falando aqui. Ouve, pois, falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas restas. Meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para quem as entende e justas para os que acham o conhecimento. É interessante aqui que ele fala sobre as palavras da boca. E é interessante também que você tem que ter bastante bom senso para poder saber o que se deve falar e o que não se deve falar. O momento em que se fala e o momento que vai se calar. Nas coisas que se falam, você tem que ser bastante atento. E ele fala aqui sobre a retidão nas palavras, sobre a justiça nas palavras, e ele vai falando. Porque toda essa importância no ato de falar, na verdade, o próprio ato de falar, ele é importante. Talvez seja a principal arma que você tem, a sua fala, é o seu discurso. Se as pessoas entenderem e souberem disso, vai mudar totalmente a vida. Cara, são coisas que mudam a vida. São coisas que mudam a vida. E é interessante também, e aqui vale frisar e pontuar bastante, quando a gente sai do colegial, quando a gente sai do MEC, a gente sai aprendendo a ler e escrever, mas você não aprende a falar. Falar é totalmente diferente. Você precisa ter uma reorganização de ideias. Falar, você precisa ter conhecimento. Para falar, você precisa aprender. Para falar, você precisa ouvir. E as pessoas saem sabendo ler e escrever, mas elas não saem sabendo falar. É prova disso que se você pegar uma pessoa, pegar um adolescente desse aí qualquer, dificilmente você vai pincelar. Se você pegar numa escola aí, vai num terceiro ano desse, você chegar no terceiro ano desse aí e pincela uns alunos desse aí e abre uma câmera aí e pede para ele falar de algum assunto, dificilmente ele vai conseguir. E eu vou até mais além. Você vai aí no cursinho desse aí preparatório para medicina, o menino estuda bastante, MEC lá nos peitos deles, e aí abre uma câmera dessa aqui, ou então pede para ele dar uma palestra, ou pede para ele falar alguma coisa. Vai dar palestra de quê? Não sabe, não tem nada para falar. Então, você pode até pegar um cara, você pode pegar até um senhor das brenhas, dos matos, do interior brabo, e abrir uma câmera aqui e pedir para ele falar, ele pode dar uma aula para você, ele pode dar um show. E se duvidar, você bota um microfone na mão dele e ele vai dar até uma palestra, porque ele tem experiência de vida, ele viveu momentos. Você disser, o senhor vai falar sobre algumas coisas que o senhor viveu, sobre a dificuldade, sobre aquilo que você passou, os momentos mais difíceis da vida, onde você teve medo, e os principais conselhos que você daria, o que você faria de diferente. Você vai falar sobre isso, a palestra. Você der o microfone, ele passa o dia todo falando, o dia todo. Então uma coisa é aprender a ler e escrever, outra coisa é saber falar. Quando a gente fala, e dependendo das coisas que a gente fala de coração para coração, a gente fala de alma para alma. Então o MEC não me ensinou a falar,
O MEC não me ensinou a coisa mais importante que a gente tem. Na verdade, é a principal arma do ser humano. E se você pegar a própria Bíblia lá em Gênesis, lá atrás, você vai ver que existiu uma confusão entre a língua. Foi na história do Nimrod a respeito da Torre de Babel. E aí as pessoas elas estavam falando a mesma língua. E quando você fala a mesma língua, existe um perigo nisso, porque você consegue tudo que você pleiteia. E aqui eu vou repetir. Quando você fala a mesma língua, você consegue tudo que você pleiteia. Isso em qualquer situação. Se você está dentro de uma empresa, o empresário, se o CEO, quem está à frente, conversa a mesma língua, até do cara lá da base, isso está rodando bem, isso está dando certo. Se você estiver dentro do relacionamento, você conversa a mesma língua do seu cônjuge, isso está dando bem, isso está dando certo, isso está rodando bem. Então você percebe que dentro de qualquer situação que você estiver, se dentro dessa situação existir uma compatibilidade de ideias, uma compatibilidade de argumentos, de fala, e através da fala você consegue essa compatibilidade, isso vai se transformar em sucesso. Daí a principal importância da fala. E por que o MEC não ensina as pessoas a falarem? Por que o MEC não estimula as pessoas a falarem? Porque as pessoas não, né? Esses adolescentes aí. Por que não é feito isso? Porque existe uma grande arma. É como se eu estivesse te dando um fuzil na tua mão. Quando eu te ensino a falar, quando eu te coloco numa situação onde você tem o poder da fala e a sua fala constrói, não fala de destruir, mas fala de construção. E aí você adquiriu um fuzil, ou seja, você está munido aí de uma arma. Você está munido de uma arma para poder espalhar aí. Não coisa ruim, mas espalhar. E aqui também existe um ponto interessante que vale a pena ser abordado. Tem pessoas que através da fala, elas conseguem destruir. Tem a fala da construção e a fala da destruição. Então, como tudo na vida, tem pessoas que utilizam isso para o bem e tem pessoas que utilizam isso para o mal. Mas entenda, sempre vai haver energia, muita energia nas pessoas que sabem falar, nas pessoas que sabem comunicar. Isso que é importante. Beleza? Vamos para frente. E aí ele diz assim, ó: são justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para quem as entende e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino e não a prata, e o conhecimento antes de que o ouro escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que joias, e tudo o que se deseja, nada se pode comparar com elas. E aqui ele está dando uma dica muito importante, muito importante. Ele fala que melhor é o conhecimento, melhor é a sabedoria do que joias, do que prata, do que ouro. Esses dias agora veio um rapaz, ele estava pedindo dinheiro para poder comprar xilito para poder vender. E aí eu peguei e disse, cara, tu tá vendo aqui que eu tô trabalhando, eu tava aqui na loja, tu tá vendo aqui que eu tô trabalhando, certo? E antes de eu falar isso e ele pedir dinheiro, ele tava aí explicando por que ele tava pedindo dinheiro. Porque o governo não me ajuda, o governo não sei o que e tal. Daí botou lá os argumentos dele. E é interessante como a nossa mentalidade ela funciona de forma dependente. E isso daqui vale a pena você entender, porque quando você entende, você se liberta. Você cresce da infância até a fase adulta, dependendo de pai e da mãe. Só que vai chegar um momento onde você vai ter que quebrar essa linha de dependência. Você não vai poder depender mais. Porém, tem pessoas que passam a vida toda nessa linha de dependência. Elas não quebram a dependência, ou seja, tudo elas estão precisando, ou do pai ou da mãe. E aí o que acontece? Quando o pai morre ou a mãe morre, elas vão depender de outra pessoa, ou seja, elas ficam num estado de dependência. Elas vão sempre depender. E isso é muito complicado para a pessoa que depende. É interessante salientar sobre pais, mães e pais em relação à construção da independência da criança. Quando você constrói uma independência na criança,
Quando você se afasta dela, ou até mesmo ela vai tomar a decisão de se afastar de você. Não quando criança, mas quando adulto ali, adolescente, né, 18, 19 anos, ela toma a ideia de estudar em outro local, de morar de cidade, ou trocar de cidade ou morar sozinha. Então isso foi uma construção de independência. A independência, ela é construída. Tem pais e mães que constroem, mas ao invés de construir a independência, ela constrói a dependência da criança. Tem casos, eu vejo casos agora, que tem adultos dependentes. Morreu o pai e mãe, o adulto ainda continua criança, dependente totalmente. E aqui ele fala sobre a questão do conhecimento. A sabedoria habitarão, cadê? Porque você está me ensinando a prata e o conhecimento, antes do que o ouro escolhido. E aí ele fala sobre isso aqui, o ouro. Isso aqui é ouro na vida das pessoas. O conhecimento é ouro na vida das pessoas. A independência é ouro na vida das pessoas. Porque você vai criar um adulto dependente totalmente de você. Tudo que ele precisar, a qualquer momento, qualquer dificuldade. Não quero ter dificuldade, não quero ter problema, não quero resolver problema. Então, se eles não querem resolver problema, eles vão jogar o problema pro pai. O pai faz um filho e aí joga pro avô, né? Que é, no caso, é o pai para cuidar. Então, hoje a gente está construindo um leque enorme de adultos totalmente dependentes. Claro que vai existir pessoas que vão construir uns filhos que ajam de uma maneira independente, mas esse não é o normal. Isso não é o que se repete. E aqui é interessante, quando você aplica isso aqui, quando você mostra, quando você lê, quando você ensina, você está dando uma bandeja, que como ele fala aqui, uma bandeja de prata com uma maçã de ouro. Você está oferecendo a sabedoria. E quando você oferece isso aqui, você oferece a independência da pessoa. Quando você oferece a sabedoria, você dá um certificado para ela de liberdade. Agora você pode ser livre e fazer o que você quiser. Na verdade, quando você diz que a pessoa pode fazer o que quiser, significa que ela está bem treinada e ela só vai querer coisas que Deus quer que ela faça. Isso é o acesso à sabedoria. Você age acertadamente. Vamos para cá. Ele diz assim, ó: porque melhor a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Quando ele fala que o temor, é interessante a gente salientar. A gente vai colocar isso à tona. O temor significa grande respeito. Temer significa respeitar. E quando você respeita, você consegue confundir tudo isso aqui que ele elencou. Você consegue destruir tudo isso que ele elencou. Por exemplo, aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu os aborreço. O meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Quando ele fala por meio de mim, significa por meio de mim é a sabedoria. Eu sou a sabedoria. Por meio da sabedoria, esse pessoal aqui governa. E você tem a oportunidade também de governar a própria vida, por meio da sabedoria. Se você acessar a sabedoria, todos os locais onde você se colocar, você vai